Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo na paz? Diego Quintanilha aqui para você, trazendo as revelações de um ex-pastor, eu que fui pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Mas antes de começar o nosso tema bem polêmico, não esqueça de curtir, de dar like no vídeo e se inscrever também no canal, sempre com conteúdo bem bacana para você estar assistindo, tá bom, gente? Hoje eu vou estar comentando aqui um pouco sobre os dons de línguas estranhas. Ele realmente acontece, esse dom de língua? O que aconteceu ali? O que acontece, na verdade, nas igrejas, que as pessoas falam aquelas línguas estranhas, aquilo é o Espírito Santo capacitando, coisa da cabeça da pessoa? Então eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Pessoal, isso acontece nas igrejas neopentecostais e nas igrejas pentecostais e algum outro modelo de igreja que segue esse tipo de doutrina. Porém, está baseado praticamente ali em Atos capítulo 2. A principal base é Atos capítulo 2, quando possivelmente desce o Espírito Santo sobre algumas pessoas e ali elas começam a glorificar a Deus, cada um, é claro, no seu idioma, glorificando a Deus, recebendo possivelmente o Espírito Santo. E o que dá a entender, o interessante, é que mesmo sendo de regiões diferentes, o Espírito Santo capacitava as pessoas para que uma entendesse a língua da outra. Então, no dia de Pentecostes, é exatamente isso que acontece. Em Atos capítulo 2, eles recebem ali possivelmente o Espírito Santo, uma ação do Espírito Santo, que descem sobre eles, eles começam a glorificar a Deus ali, cada um com a língua da sua região, e eles se entendem, e é chamado ali de língua de fogo, começa um avivamento. Em Atos capítulo 2, é mais ou menos dessa forma que acontece, você lendo o texto. Mas o que acontece hoje em dia? Naquela possível manifestação do Espírito Santo que fazia um entender o outro em seu idioma, que isso é o que está passando ali no texto. Se você ler, você vai observar isso, Atos capítulo 2. A igreja começou a entender que o Espírito Santo capacitaria as pessoas para falar em línguas diferentes. Alguns dizem até mesmo ser a língua dos anjos. Pessoa que está falando ali naquela igreja neopentecostal, na igreja pentecostal, começa ali agir no lado emocional. Outra coisa que acontece, cria-se todo um clima emocional, desde o tocar da música, tocar aquele piano, aquele teclado. E aí a pessoa que quer receber supostamente o batismo no Espírito Santo, ela começa ali a falar umas línguas realmente que pode-se dizer que são línguas estranhas, né, pessoal? Ela começa a manifestar ali uma confusão de palavras que, se você parar para analisar, se você for na igreja a pentecostal, por exemplo, eu vou falar o nome de uma igreja pentecostal muito famosa, você indo na Assembleia de Deus, você vai perceber uma característica de um dom de língua diferente do dom de língua de uma igreja neopentecostal, da Igreja Internacional da Graça de Deus, da Igreja Universal. Você vai perceber, na Igreja da Graça acontece isso aqui, ó. Labaxuri canta, labaxuri edere canta, labalabaxuri canta, labaxuri, e começa isso aqui, acontece isso aqui, exatamente o que eu estou fazendo. Já que se você participar de um culto na Assembleia de Deus, às vezes você ouve uma palavra presa, tecou, 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 e repete aquilo ali, e as pessoas que falam, elas criam as mesmas características. O tipo de língua parece até um dialeto que se cria daquele modelo de igreja. Aqui na Igreja da Graça você percebe um modelo na Universal, na Assembleia de Deus. Então seria isso o falar em línguas, mas muitos até justificam, chegam a falar que receberam até mesmo o Espírito Santo, porque na hora que estão falando, elas não estão condicionando a mente dela a falar. Ela acha que aquilo está saindo de forma automática, natural.
E como eu fiz aqui, ó, não estou pensando, ó, estou falando de forma natural. Labaxuri canta, labassuri anda, ele canta, labalabaxiri, ele canta, tá saindo aí, ó. E seria o Espírito Santo falando? Não. É algo que meio se manifesta no meu inconsciente, passa de forma consciente e naquele momento ali eu começo a falar e consigo ficar falando. Eu cheguei a dar um exemplo conversando com um amigo que eu cheguei a ficar 30 minutos falando nessa possível aí língua dos anjos. Labaxuriando, ele canta, labalabaxuriando, ele e repetindo isso o tempo todo. E até porque na igreja ao qual eu fui pastor, a liderança ensinava pra gente que quanto mais a gente falasse essas línguas, ou na frente do pessoal, que a igreja faz isso, cada um ali na sua confusão, na sua maluquice, ou até mesmo no seu momento de oração, você estaria crescendo o seu nível espiritual, você estaria se tornando mais poderoso, elevado espiritualmente. Então eu ia para o banheiro fazer minha oração, não só dentro da igreja, antes da reunião, aqui naquele lugar reservado, e labaxuri canta, lebalá. Isso aqui que eu estou falando para você, que é uma mistura de linguagem, criando um dialeto, uma confusão, que não tem nada a ver nem com o texto do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que realmente também é uma questão a se analisar, tudo o que acontece ali. Ele está falando que cada um glorificava de acordo com a sua língua, porém todos estavam se entendendo perante a Deus, perante a eles mesmo. Então não tem nada a ver, seria compreender o idioma ali que se glorificava a Deus, não tem nada a ver com essa confusão que é falada dentro da igreja, que é uma coisa, mais uma ação, pessoal, mais uma ação tendenciosa, mais uma ação psicológica, alguns por maldade e outros até pastores também, repetindo aquilo que é ensinado, fazendo de forma inconsciente, até perceber conscientemente o que está fazendo, demora e vai enganando as pessoas. Então essa coisa de ficar labaxuri, canta labassuriando, isso aí não tem nada a ver, isso aí é tudo psicológico e não tem dom espiritual. Nem Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está falando sobre isso, e em lugar nenhum se ensina que essa linguagem é a língua dos anjos, a não ser nesse modelo pentecostal ou nesse modelo neopentecostal, que isso se torna mais santo, capacita a pessoa para uma possível obra de Deus, e isso é um sinal que a pessoa tem o Espírito Santo, tem o poder para fazer a obra de Deus. Isso é totalmente uma palhaçada, mais um mito, mais algo inventado, mais algo para agir no seu psicológico. Então analise, é claro, você não é obrigado a concordar comigo, mas é um assunto polêmico, analise essa questão do falar em língua, como eu estava repetindo, era exatamente aqui, sem pensar, automaticamente analise se isso é uma ação psicológica ou é uma ação do Divino Espírito Santo. Analise, tá, pessoal? Mais um vídeo aí para você analisar, não esqueça de curtir o canal, tá? Curtir o vídeo, dá o like no vídeo e se inscreva no canal, tá bom, pessoal? E até o próximo vídeo. Um abraço do Diego Quintanilha. Fiquem todos na paz.